entrando muitas das vezes paraplégico, a gente vê entrando cego, a gente vê entrando pessoas com necessidade, a gente vê entrando pessoas que estão na droga, na bebida, né? Pessoas que estão com depressão, né? Ultimamente a depressão tem tomado muitas pessoas, né? No Brasil inteiro, no mundo, né? Até pastores, ministros, hoje em dia estão tirando a vida, está sendo até na televisão. Então a depressão nesse século está tomando muita gente. Então hoje em dia também está entrando muitas pessoas com depressão, com um problema gravíssimo, né? Pessoas com problema de casamento, mulheres, homens, enfim, diversos problemas, mães que não tá querendo uma ajuda para o filho e não consegue. Então a igreja sempre ela vai ser um hospital, sempre vai ser um hospital. A igreja é um hospital espiritual. Lá você vai no hospital, você encontra médicos, né, que estudam e ali eles cuidam de doença, né? Eles analisam você e ali te dá remédio, ali eles te tratam, ali você fica lá se precisar. E na igreja, né, acontece curas, muitas das vezes, que você não precisa, né, muitas das vezes nem ser tocado, né? É só você colocar a sua fé em prática, né, crer no Senhor, adorar Ele e ter fé, né? Se for da vontade de Deus, porque para Deus nada é impossível, né? É o que eu vou falar, para Deus nada é impossível. Você vai ver Maria, né? Eu vou estar meditando nessa mensagem, o nascimento de Jesus Cristo. Você vai ver Maria, que para Deus nada é impossível, né? Maria era uma mulher virgem que não tem como uma mulher obter uma criança se não tiver relação ao homem. Mas você vê que para Deus nada é impossível. E Deus fez uma criança nascer porque era filho dele, né? Era dele, o filho primogênito. E ele deu o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Olha só que lindo. Deus, ele amou o mundo. Ele não amou uma pessoa, ele amou o mundo. Então, antes dele mandar o filho dele, ele amou o mundo. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Então, o que ele fez? Ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário, né? E Jesus diz em suas palavras, né, que para ir a Deus, deve olhar para Ele, né? Deve crer no nome dele, né? Ele falou, eu fiz as obras e faço. A obra que meu Pai faz, eu faço, né? Ele fez obra no sábado, fez no domingo, fez na segunda, e não teve nenhum dia que ele não fez a obra, né? Que ele não teve vontade de fazer a vontade do Pai dele, porque a vontade do Pai dele era essa, que ele curasse os enfermos, que ele curasse os oprimidos, né? Curasse os cegos, os coxos. Então, essa foi a obra redentora de Jesus. Sabemos que o ministério dele foi curto, né? Jesus viveu 33 anos, né? E seu ministério foi curto. Mas a Bíblia fala que ele fez tantos milagres, que se fosse de eu colocar tudo na Bíblia, não daria espaço de tanto livro. A Bíblia fala isso, está escrito nela. Ela fala, né? Jesus fez tantos milagres que ainda tem milhares de milagres que não foram citados na Bíblia, mas ela fala que teve muito mais do que a gente vê aqui o que está escrito. Ele curou cego, ele curou enfermo, ele curou aleijado, ele curou Lázaro que estava morto, né? Mais de 3 dias curou Lázaro, tirou ele da sepultura, né? As irmãs lá dele chorando, por que você não veio? E ele tirou Lázaro daquela sepultura que já estava fedendo. E todo mundo começou a julgar ele. Fez multiplicações de pães, fez multiplicações de vinho, fez multiplicação de peixes. Então, e a gente fica maravilhado, andou sobre as águas, fez a tempestade parar, né? Quem é aquele que tem poder, a não ser Jesus? A não ser Jesus. Eu vi profeta que abriu o mar, eu vi profeta que profetizou, profeta Elias. Ele profetizou e fez cair fogo dos céus, né? O profeta Elias orou e caiu fogo do céu, né? E Moisés, ali, pela intercessão de Deus, abriu o mar vermelho para trazer o seu povo, né? Intermédio de quem? De Deus, né? Então você vê que há diversos milagres. E Jesus também, né? Jesus andou sobre as águas. Jesus, ele teve o poder de parar a tempestade. Ele estava no barco com os seus discípulos e ele dormiu na polpa do barco, na ponta do barco. E a Bíblia mostra que quando Jesus ali, dormindo, seus discípulos começaram a ficar preocupados, o mar começou a se levantar, a maré,
A onda começou a subir, começou a ventar, tempestade, relâmpago. Os apóstolos ficou doido. Cadê a fé deles? Foi embora. Realmente, até eu ficaria com medo. No meio do alto mar, a fé deles foi embora. Mas era necessário, que eles estavam vendo, estavam aprendendo ainda quem era o mestre deles. Então eles tinham que ver o poder de Deus. Que aquilo que eles tinham visto ainda não era nada. Era muito mais do que